Pessoal, nós vamos começar a nossa videoaula falando um pouco a respeito de vanguardas europeias, né? É o assunto que dá o pontapé inicial para que a gente possa estudar o modernismo, tanto o modernismo em Portugal como o modernismo no Brasil. Bom, no século XX, a gente sabe que o mundo, e especialmente a Europa, estava vivendo a Belle Époque, né, que é um momento de efervescência cultural. Foi um tempo marcado pela efervescência artística e pelo aprimoramento das técnicas de produção industrial, né? Essa época ela termina coincidentemente com a questão da Primeira Guerra Mundial, né? Então a Belle Époque foi um momento de empolgação. Essas invenções que nós temos hoje, que para a gente é banal, um telefone, um rádio, um trem, um automóvel, né, um avião, um cinema, foi nesse momento que começaram a surgir essas invenções, né? E mais do que isso começou a passar, fazer parte do cotidiano das pessoas. Então você imagina aí as pessoas no início do século com um grande número de invenções, inovações, não somente na parte tecnológica, na parte científica, mas também artística. Então o mundo estava em ebulição, uma ebulição cultural, uma ebulição científica, uma ebulição no mundo das descobertas. Então é nesse cenário vanguardas. Nós chamamos inclusive de vanguardas europeias porque se insere nesse contexto de Europa, né? Então as vanguardas elas marcam o cenário artístico das primeiras décadas do século XX, né? Um curto período em que se anunciou as grandes transformações pelas quais o mundo estava passando. Essa corrida imperialista, o neocolonialismo no final do século XIX, que a gente sabe muito bem, a gente está estudando ali a história, aliados a uma intensa militarização, né, são os fatores para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. E esse evento surpreendeu por deixar de ser uma guerra de movimento, com padrões bélicos, e para se tornar uma guerra mesmo de trincheira, uma guerra que seria mais longa e que depois culminaria numa guerra que a gente tem a Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses movimentos são movimentos de construção e destruição. Por que são movimentos de destruição? Porque eles querem quebrar paradigmas, né? Quebrar com o tradicionalismo, com aquilo que já é clássico na arte. E aí a gente entende arte de maneira bastante ampla, não só na pintura, na escultura, mas também na literatura, na música, em tudo que se insere essa questão de arte. É um movimento também de construção, né, porque nós temos um novo olhar para a arte sendo desenvolvido. Né? Um momento de renovação artística a partir de uma nova realidade, a modernidade que é imposta por esse novo século consegue influenciar esse modo de ver. A gente sabe muito bem que a literatura é extremamente influenciada pelo cotidiano, pela realidade, e introduz na arte o sentimento de liberação, de inovação, de subjetividade e até mesmo um pouco de irracionalismo. Bom, o primeiro que nós vamos estudar é o futurismo de Filippo Tommaso Marinetti, que é pautado pela agressividade do movimento, né? Esse movimento exaltava a tecnologia, as novas invenções, a velocidade, esse movimento acelerado a gente consegue perceber, até mesmo aqui nessas pinturas que eu coloquei para vocês observarem. Na literatura a gente tem o Fernando Pessoa, que no Brasil também nós temos escritores que se pautam no futurismo, mas mais à frente, que é o nosso próximo estudo, que é modernismo em Portugal, a gente vai ver que o Fernando Pessoa, ele é um dos expoentes nisso, ele e os seus heterônimos, né? Então a gente tem um movimento que rejeita a moral, rejeita a tradição. Na pintura a gente tem cores vibrantes, na literatura a gente tem a liberdade com a palavra, o uso de onomatopeia, os versos livres, né? Esse movimento contesta o subjetivismo, tá? Próximo movimento é o dadaísmo. O dadaísmo é a anti-arte. A gente tem na literatura o Tristan Tzara, né? Eu trouxe para vocês um pedacinho do manifesto. Ele diz: como é que a gente pode fazer um poema
dadaísta? Simplesmente pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha um jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após outro, copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa ainda que incompreendida do público. É isso, o dadaísmo é o movimento do caos, é a anti-arte. Ele questiona a arte e busca o caótico, né? Nós temos o rompimento com o tradicional, um espírito muito presente de protesto, de espontaneidade, de improvisação, da busca daquilo que é ilógico, é irracional. Nós temos a ironia, a aversão à guerra, a aversão ao nacionalismo. Que temos é o expressionismo de Eduardo Mancha. Nós temos um movimento que cria a realidade em um movimento do interior para o exterior, né? Valoriza o irracional, o instintivo, né? Os pintores, eles muitas vezes partem de modelos vivos para criarem as suas telas. Há um projeto grande de crítica social, de temas relacionados à angústia humana, à angústia da condição humana, né? Nós temos figuras deformadas. Esse movimento, ele representa uma reação à excessiva preocupação do impressionismo com o registro exato numa tela de um movimento passageiro. Ele coloca os sentimentos humanos em segundo plano. Para os expressionistas, a expressão na arte se projeta do artista para a realidade e não da realidade para o artista, né? Então, é uma forma do artista entender a realidade. E muitas vezes ele entende de forma realmente irracional. Outro movimento que nós temos, vanguardas europeias, é o cubismo. O cubismo a gente tem aí principalmente o Pablo Picasso. Nós percebemos que há um uso de formas geométricas, figuras de 3 dimensões, vocês estão percebendo aí nessas pinturas, né, muito colorido, cores vibrantes, né, privilegia o exercício mental como uma forma de expressão de ideias, procura romper com a perspectiva, há uma maior abstração e a arte em sintonia com as invenções científicas, né? Nós temos o surrealismo, né, do grande Salvador Dalí, que é a arte do inconsciente, né, a reação ao racionalismo. Né? Esse movimento surrealista, eles acreditavam que o universo situado no campo do inconsciente, do sonho, era tão real e importante quanto aquele vivido na realidade, no dia a dia, na consciência da vigília. Ele rejeita a proposta racional de negação de tudo, que foi pregada pelos dadaístas, mas buscam compreender o ser humano como uma totalidade. Experimentam essa escrita automática da literatura, favorecendo também a escrita poética. E assim faz com que aqueles escritores que não são profissionais também possam ter o direito de escrever algo. Né? Na pintura a gente percebe aí por essas imagens que predomina a apresentação de imagens que são incongruentes, que parecem não fazer sentido, né? Que são abstratas, mas como se estivessem ali fazendo parte de um grande sonho que muitas vezes não é compreendido, né? Que muitas vezes não é lembrado em sua totalidade. Então vocês percebem que esses movimentos vanguardistas realmente são movimentos de quebra, são movimentos que estão indo à contramão daquilo que é clássico, daquilo que é tradicional. E nós vamos perceber mais à frente que esses movimentos foram essenciais para a construção do modernismo, para esse renovo na arte em geral. Tá bom? Obrigada e tchau, tchau.